Uma das mulheres mais bonitas da Bíblia e uma rainha super importante para que a história de Israel não fosse terminada. Estamos falando da rainha Esté, uma das minhas histórias prediletas. Venha descobrir como uma jovem corajosa se tornou uma luz em meio às trevas, deixando um legado que ecoa através dos séculos. No texto bíblico, Esté é descrita como uma mulher que possuía notável beleza e formosura. Mas Esté era uma jovem órfã, uma judia exilada na Pérsia. Esté foi criado por seu primo Mardoqueu. O nome Esté muito provavelmente vem do persa Estara e significa estrela. Mas alguns intérpretes sugerem que talvez seu nome tenha ligação com o nome de uma deusa babilônica, a Istar. Já seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, um tipo de arbusto. Certo dia, o rei da Pérsia realizou uma festividade para o povo na fortaleza de Suzã. Enquanto ele dava um banquete para homens, sua esposa, a rainha Vashti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vashti, ordenando que ela entrasse em sua presença usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir tal ordem, porque muito provavelmente implicava em alguma situação desonrosa a ela. Há uma teoria que Assuero quisesse exibir sua esposa de forma mais explícita, ou seja, despida. Mas isso a Bíblia não nos confirma. Com a recusa da rainha, Assuero é destituído do posto. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino, e Esté estava entre essas jovens. Aos cuidados do guarda das mulheres, também levaram Esté à casa do rei. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Esté, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Essas moças tinham que passar por um tratamento. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses era usado perfume de mirra, e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém, e era entregue ao cuidado de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vashti. Depois, ele deu um grande banquete em honra de Esté e convidou todos os oficiais e servidores. Agora, entramos na parte mais importante de Esté. Amã, o importante príncipe do Império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, por conta que Mardoqueu não se inclinava perante ele. Mardoqueu contou a Esté o terrível plano de genocídio que Amã iria executar. Ele pediu para interceder perante o rei. A rainha Esté, porém, não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então, Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus, providencialmente, poderia ter determinado os acontecimentos de sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição que pudesse agir em favor dos seus. Vale dizer que até aquele momento o rei não sabia que Esté era de origem judaica. Assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo da sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Esté convocou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. Após os 3 dias, Esté se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. O rei perguntou o que ela queria e disse que lhe daria a ela até mesmo metade de seu reino. Esté, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou juntamente com Amã para participar de um banquete que havia preparado. Na ocasião do banquete, Esté solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esté revelou para o rei que ela era uma judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esté também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade.
O rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Ester. Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre Ester. Aquela foi uma grande violação, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha, e a Bíblia nos registra isso em Ester 7:8. Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Amã, e cobriram seu rosto. Às vezes era costume entre os gregos e romanos cobrir o rosto de um sentenciado à morte, porém entre os persas essa é a única referência desse costume. Amã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Ester conseguiu fazer com que um novo decreto, autorizando os judeus a se defender, fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito de legítima defesa. Ao todo, foram mortos mais de 75 mil inimigos que odiavam o povo judeu. Porém, eles não tocaram nos despojos de seus inimigos. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecida a festa de Purim, como uma celebração permanente em Israel. A história de Ester certamente nos leva a refletir sobre a soberania de Deus e cumprir os seus propósitos, bem como a importância de confiarmos em Deus, ainda que isto coloque em risco a sua própria vida. Se você gostou dessa história, peço apenas que deixe seu like e comente o que achou da história da rainha Ester. Mas você sabe quem foram as mulheres mais bonitas da Bíblia? Isso você descobre com o vídeo que aparece na sua tela. Meu nome é Tiago e esse é o canal Narrativas Sagradas. Até a próxima!